Então vamos continuar a falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica. Agora a gente vai fazer uns exemplos e a gente vai aprender a distribuir para átomos e para íons, ou seja, para cátions e para ânions, tá? Então vamos lá? Então, só para lembrar vocês, a gente aprendeu a construir esse diagrama aqui, tá aqui a nossa ordem crescente de energia, né? Então, é ela que a gente vai seguir para fazer a nossa distribuição. Então, vamos começar a trabalhar com um exemplo. Aqui a gente vai ver como é que a gente vai fazer a distribuição eletrônica em subníveis para um átomo. Então, tá aqui, eu botei aqui para vocês a colinha aqui, né? Para ficar mais fácil. Mas eu quero que vocês treinem e tentem fazer o diagrama de vocês, tá? Antes de acompanhar a aula, vai lá. Tenta fazer o diagrama, monta a sequenciazinha de vocês. No material de apoio de vocês tem um diagrama em branco ali. Então, vocês podem abrir e preencher para ficar mais fácil, tá? Bom, tá aqui. O ferro. O ferro, ele não tem carga. Então, a gente sabe que a gente está tratando de um átomo. Então, a gente sabe que num átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quantos elétrons eu vou distribuir? 26. O número atômico dele é 26. O número de prótons vai ser 26, então o número de elétrons vai ser 26. Então, distribuição eletrônica, como eu já falei para vocês, é de elétrons. Então, eu vou distribuir 26 elétrons. Só que agora a gente não vai mais distribuir nas camadas, a gente vai distribuir nos subníveis. E, indiretamente, a gente vai distribuir nas camadas. Vocês vão ver isso depois, tá? Então, eu vou seguir a sequência que está aqui em cima. Então, eu vou começar 1s2, 2s2... 2p6, tá vendo? Tô seguindo a sequência. Até aqui eu distribuí quantos elétrons? 10. Tô somando os meus expoentes para saber. Preciso distribuir mais quantos? 16. Então vou continuar. Qual é o próximo da sequência? 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui eu distribuí quantos? 20 elétrons. Preciso distribuir mais 6. O próximo subnível é o 3d10. O máximo de elétrons que eu posso colocar nele é 10. Mas quantos eu tenho que colocar? 6. Então eu vou botar 3d6. Não tem problema nenhum. Vocês têm que seguir a sequência, mas não necessariamente colocar o máximo de elétrons. É claro, eu preciso seguir a sequência e vou colocando o máximo. No meu último subnível é que eu posso colocar a menos, né? Para completar a minha distribuição. Eu não posso botar aqui um S1, 2S1, não. Eu tenho que respeitar o máximo que tá aqui em cima, né? E só boto a menos quando é para fechar a minha distribuição. Deu para entender? Então vamos lá. Então até aqui eu distribuí meus 26 elétrons. Fechei completamente. Acabou. É isso, gente. Sem mistério. Fiz a distribuição eletrônica em subníveis. Agora, vamos aprender uns conceitos diferentes. Quem é meu subnível mais interno? Um S2. Por quê? Ele é o primeiro da distribuição. Ele é o que tem menos energia. A sequência não está em ordem crescente de energia? Então, quem é o que tem menos energia? Um S2. Então, o meu mais interno é um S2. Quem é o meu mais externo? 4S2. Poxa, professora, por que o mais externo não é o último? Porque o mais externo é quem está na minha última camada. Quem é a minha última camada aqui? Não é a camada 4? Eu não falei para vocês que o número que vem aqui na frente indica em que camada eu tô? Então, a minha última camada é a camada 4. Meu maior número que aparece aqui na frente não é o 4? Então, a minha última camada é a 4. Então, esse aqui é meu subnível mais externo, é o que está na minha camada de valência. Tranquilo? A gente aprendeu que camada de valência é a última camada. Agora, quem é meu subnível mais energético? 3d6. Por quê? A minha ordem não é em ordem crescente de energia? O último subnível que eu escrever, né, seguindo a sequência, vai ser o mais energético. Tá? Então, não necessariamente o mais externo é o mais energético, tá? Então, prestem atenção nisso. Bom, então quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência? Minha camada de valência é a camada 4. Então, na camada 4 eu tenho aqui, ó, 4s2. Então, quantos elétrons eu tenho? 2 elétrons. Lembrem, os expoentes dizem quantos elétrons eu tenho. Tranquilo? Então, vamos lá. A partir dessa distribuição, eu posso tirar a distribuição em camadas, que vocês aprenderam a fazer direto. Aqui, a gente pode tirar essa distribuição também. Se vocês forem olhar aí na tabela periódica de vocês, procura aí o ferro. Vocês vão ver que o ferro é um elemento transitivo. Então, eu não poderia fazer aquela distribuição em camadas para o ferro, direto, né? Mas eu posso fazer a distribuição em camadas para o ferro a partir da distribuição de subníveis. Vamos ver como é que a gente faz isso?
Lembrem que eu falei para vocês que as camadas, né, elas podem ser representadas por números também. Então, a gente vai procurar os números aqui, ó. Tudo que é número 1 é camada K. Tudo que tem número 2 é camada L. Tudo que tem número 3 é camada M. Lembrem, pode ter, né, tá alternado aqui. Não, a gente não tá seguindo uma sequência numérica, e sim uma ordem crescente de energia. Então, tem 3 aqui, tem 3 aqui. Tudo isso é camada M. E tudo que tem 4 é camada N. Então, tá aqui. Identifiquei. Agora, quantos elétrons eu tenho em cada uma? É só somar. Camada K, 2 elétrons. Camada L, 2 mais 6, 8. Camada M, 2 mais 6 mais 6, 14. Camada N, 2 elétrons. Fiz a distribuição em camadas. Eu não conseguiria fazer isso diretamente pelo aquele método que eu mostrei para vocês de distribuição em camadas. Só a partir da distribuição em subníveis. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, agora a gente viu como é que faz a distribuição para um átomo. Agora vamos ver como é que a gente faz a distribuição para um íon. Nesse caso aqui, para um cátion. Sempre que vocês forem fazer a distribuição para um íon, partam da distribuição desse elemento como átomo neutro. Então vamos continuar aqui no exemplo do ferro. A gente fez a distribuição do ferro como átomo neutro. Agora vamos ver como seria dele para um íon, né? Nele como cátion. Então aqui o ferro ele tem carga mais 3, ele é trivalente. Então a gente sabe que ele como cátion, né? A carga é positiva, então a gente sabe que é cátion, ele vai perder elétrons. Então quantos elétrons ele vai perder? 3, porque o número de carga me indica a quantidade de perda. Então eu vou perder 3 elétrons. Ele tinha 26, perdeu 3, vai passar a ter 23. Professor, eu posso pegar e distribuir esses 23 elétrons aqui em cima? Não. Por quê? A perda de elétrons, tanto a perda quanto o ganho, no caso, como a gente está falando de cátion, é a perda, ela vai acontecer na camada de valência, no subnível mais energético da camada de valência. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, partir daqui de cima. Então, vamos lá. Tá aqui a minha distribuição dele como átomo neutro. Primeira coisa que eu vou fazer, identificar a minha camada de valência. A gente fez isso anteriormente. Minha camada de valência, a gente viu que é a camada 4, que é essa aqui. Então, a minha perda, ela vai partir aqui. Eu tenho que perder 3 elétrons. Quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência? 2. Então, eu vou perder, vou tirar esses 2 elétrons. Se eu tirei os 2 elétrons da camada 4, ela só tinha 2, ou seja, ela não deixou de existir, né? Eu posso tirar ela da minha sequência. Então, ficou desta forma aqui. Eu terminei? Perdi tudo que eu tinha que perder? Não, eu ainda tenho que perder um elétron. Então, da onde eu vou tirar esse um elétron? Quem passou a ser minha camada de valência agora? A 3. Então, eu vou tirar do subnível mais energético, ou seja, do último que aparece na sequência. Não é a ordem crescente de energia? Quem é o último da sequência? 3d6. Então, eu vou tirar o elétron que está faltando daqui. Então, ele vai passar a ser 3d5. Então, se eu faço a distribuição de 23 elétrons aqui direto, isso não ia acontecer. Eu ia continuar com esse 4s2 aqui. Ia ficar 4s2, 3d3, se a gente fosse fazer direto. E não é isso. A gente tem que perder da camada de valência. Então, por isso, sempre que vocês forem fazer distribuição de íon, partam a distribuição do elemento como átomo neutro. Pode ser que às vezes não dê problema, mas se tiver esses saltos, como aqui acontece, ou seja, eu saio da camada 3, vou para 4, depois volto para 3, vai dar problema, tá bom? Então, meu conselho é, partam sempre do elemento neutro para depois ver aonde você vai perder, tá bom? Ou ganhar, né? Agora a gente vai ver o que acontece quando a gente ganha, que a gente vai falar agora de um ânion. Então, vamos sempre, como eu falei, partir do elemento neutro. Vamos olhar o bromo como átomo neutro. O bromo, como átomo neutro, ele vai ter 35 elétrons, porque o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição dele para 35 elétrons. Tá aqui, eu vou seguir a sequência. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Até aqui eu tenho 30 elétrons. Preciso ter 35. O próximo seria 4p6. Preciso colocar o máximo? Não. Então, se eu preciso só colocar 5, só faltam 5, vou colocar 4p5. Quem é a minha camada de... Perdão, vamos olhar quais são as camadas. Então, tudo que tem 1 é camada K, tudo que tem 2 é camada L, tudo que tem 3 é camada M e tudo que tem 4 é camada N. Quem é a minha camada de valência? É o meu maior número grande aqui, tá? Vamos falar dessa forma. É o maior número que vem na frente do
do subnível. Ou seja, o maior número é 4, minha camada de valência é a camada N, a camada 4. Então, o meu ganho nesse caso que eu estou falando de íon vai acontecer na camada 4. Vamos ver quantos elétrons eu tenho em cada camada? Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 2 com 6 com 10, 18 elétrons. Camada N, 7 elétrons. Vejam bem, a gente sempre preenche a camada, né, antes de ir para a próxima. Então, quando vocês forem fazer aquela distribuição lá em níveis, lá direto, vocês vejam isso, tá? Foquem nisso. A gente tem sempre preenchendo a camada anterior. Bom, então, minha camada de valência é a camada N, a camada 4. Quantos elétrons eu tenho nela? 7 elétrons. Bom, agora vamos ver como é que seria para um ânion, né? O bromo, como íon, ele é um ânion monovalente. Ele tem carga -1, ou seja, ele vai ganhar um elétron. Se ele tinha 35 como átomo neutro, ele ganhou mais um, ele vai ter 36. Então, vamos ver aonde é que vai acontecer esse ganho? Na camada de valência, no subnível mais energético da camada de valência. Minha camada de valência é a 4. Qual é o subnível que aparece por último? 4p5. Então, aonde eu vou colocar esse 1 elétron? No P5. Então, eu vou passar a ser, como eu disse aqui para vocês, eu vou colocar o elétron no subnível mais energético. Vai passar a ser 4p6. Então, é isso, gente. É assim que faz a distribuição. Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, como eu sempre falo com vocês. Fiquem atentos lá no site para ver quais são as atividades que vocês têm que fazer e o prazo de entrega, tá bom?